Olá, turma do 7º ano, como vocês estão? Espero que estejam bem. Como vocês já sabem, sou Graça, professora de arte de vocês. E nessa aula nós vamos falar sobre a paisagem urbana. Antes de a gente começar, eu quero pedir para você, caso você não esteja com seu livro didático, dê uma pequena pausa nesse vídeo e vá buscar para que você possa estar acompanhando melhor a aula. Ok? Já conseguiu pegar? Então vamos começar. Gente, quando a gente pensa em paisagem urbana, é importante a gente pontuar o que é uma paisagem urbana, antes de começar, não é verdade? Uma paisagem urbana, gente, é a representação dos aspectos físicos de uma cidade ou de uma área urbana. Professora, mas que aspectos físicos são esses? Como é que eu sei que um ambiente é uma cidade, né, uma paisagem urbana? Gente, na paisagem urbana, os elementos que predominam são edifícios, casas, ruas, avenidas, praças, lojas, o comércio. Esses elementos, eles predominam. Quer dizer que, professora, então, nas cidades, nas áreas urbanas, não tem nada da natureza? Tem, mas é menos, né? O que predomina, o que prevalece nesses ambientes são essas estruturas, como eu falei, edifícios, casas, avenidas. Ok, gente? E em arte, nós vamos estudar ela e observar, né, através das artes visuais, que é a pintura, o desenho, a fotografia, tudo isso falando sobre a paisagem urbana, analisando esses elementos que eu acabei de falar para vocês. Ok, gente? Outro detalhe para pontuar sobre a paisagem urbana é que elas são áreas de grande aglomeração de pessoas e o desenvolvimento de atividades não agrícolas, né? O tipo de atividade que é realizado ali são outros tipos de atividade. Antes de começar, eu quero levantar alguns questionamentos históricos para vocês, para que a nossa aula possa ficar mais interessante. Você sabe onde surgiram as cidades mais antigas? Quais são as cidades mais antigas do mundo? Onde foi que tudo começou? Bom, as cidades mais antigas do mundo, gente, elas surgiram ali na região do Oriente Médio, né? Logo após a invenção da agricultura. Mas, professora, por quê? O que a agricultura tem a ver com isso? Vou tentar contextualizar rapidinho aqui para vocês. Gente, os primeiros grupos humanos, eles eram chamados de nômades. Por quê? Porque essas pessoas, elas migravam de um lugar para o outro, procurando o lugar onde elas pudessem caçar, coletar, viver, sobreviver. Por quê? Antes deles aprenderem a cultivar, plantar e colher, o que acontece? Essas pessoas ficavam num lugar só por um determinado período. Exemplo, naquela estação ali, naquele tempo que eles estivessem no ambiente, estivessem produzindo frutos, eles pudessem sobreviver, tivesse água, eles permaneciam ali. Quando aquelas coisas começavam a estar em estado de escassez, eles já se migravam, procuravam um lugar melhor. Então, se não estivesse produzindo fruto, não estivesse tendo água, com melhores condições de vida, de caça, ali eles iam. Então, não ficavam em lugar nenhum, eles ficavam sempre vagando, né, pelos locais. Um exemplo simples. Vou trazer com um exemplo prático para vocês compreenderem melhor. Por exemplo, imagine que eles estivessem aqui no tempo da seca no Nordeste. Hoje em dia nós temos recursos que nos viabilizam, né, uma moradia aqui bem mais, né, estável, digamos assim. Por quê? Hoje nós temos o uso de poços artesianos, nós temos uma encanação da água do Rio São Francisco para a nossa região. Então, tudo isso fez uma grande diferença, porque um dos maiores problemas da nossa região é o semiárido, né? A falta d'água. Então, se não houvesse água, nós poderíamos ficar aqui? Como que nós íamos plantar, íamos colher, íamos sobreviver? Então, antigamente, né, há muito tempo atrás, não tinha isso aqui na nossa região. Então, se esses nômades, lembra? Os primeiros grupos humanos. Se eles estivessem aqui, eles só iam ficar aqui no tempo em que estivesse produzindo frutos, em que estivesse tendo caça e água. Porque como não tinham de armazenar aquela água, né? Aí eles vinham aquele período de seca, que era o período onde as pessoas iam para outros lugares, né? Até as próprias pessoas, os nordestinos, iam para outros lugares em busca, né, de sobrevivência. Então, gente, ficou um pouco explicado aí sobre os nômades? Vamos lá. Eu perguntei anteriormente para vocês se vocês sabem quais são as cidades mais antigas do mundo. E que elas ficam ali na região do Oriente Médio. Ali, acho que vocês já devem saber, né? Alguns países bem antigos, alguns lugares mais antigos, né? Ali na região do Israel, Egito, Irã, por ali.
Vou aqui citar para vocês o nome de algumas cidades. Isso não quer dizer que essas cidades estejam em uma ordem cronológica, tá? Porque até mesmo os historiadores, os estudiosos, eles não definem uma ordem assim. Por quê? Porque a cada ano surgem novas descobertas arqueológicas, então isso pode modificar, né, essa ordem, digamos assim. Então, só vou citar algumas das mais antigas. Não quer dizer que está em ordem, ok? Uma delas é Beirute. Beirute fica ali na região do Líbano. Argos fica ali na Grécia. Sidon. Plovdiv, que foi, né? Quando ela surgiu, ela não tinha esse nome, era outro nome que ela tinha. Ela fica na Bulgária, na região da Europa. Gaziantep. Xi'an. Alepo. Alepo também, gente, fica no Líbano, é uma cidade que hoje é enorme, né? Tem uma grande população, é uma das cidades mais antigas. Damasco, Jericó. E assim, gente, um detalhe que eu quero levantar sobre essas cidades para vocês, né? E perceber a importância do registro, a importância das artes visuais. Por quê? Eu coloquei aqui algumas imagens para vocês dessas cidades e talvez muitos de vocês só vão conhecer essa cidade por foto, né? Por quê? Porque muitas dessas cidades, não só vocês, mas talvez qualquer pessoa, né? Por quê? Porque a maioria dessas cidades, né, algumas delas, das mais antigas, elas estão em ruínas. Por serem bem antigas, não ter tido uma manutenção. Então, é difícil você conseguir ir lá visitar. E algumas delas também estão ali, principalmente ali na região do Líbano, ali do Oriente Médio mesmo, onde acontecem às vezes muitas guerras civis. Então, elas estão sob constante ataque. Então, o que que acontece? Essas cidades mais antigas, elas estão sendo meio que destruídas e abandonadas, né? Então, esses registros históricos aí, essas fotografias, elas talvez vai ser a única coisa que nós vamos ter de lembrança dessas cidades. Fora as ruínas, né, gente? Mas, enfim, essas são algumas das cidades mais antigas do mundo. Mas o assunto, né, do nosso livro vai falar sobre a paisagem urbana e tentar focar no Brasil. Então, vamos lá. Quando a gente pensa no Brasil, você sabe me dizer quais são as primeiras cidades que surgiram no Brasil? E quando foi? Então, gente, o Brasil é um país, assim, meio que novo, né? O Brasil foi descoberto logo depois, né? Meio que o mundo já existia, o Brasil, o nosso continente foi descoberto bem depois. Então, gente, as cidades também são bem mais novas. No Brasil, as cidades foram sendo formadas principalmente no período colonial, né? Quando os portugueses vieram para cá e começaram ali a formar pequenos povoados e ali foi formando aquelas cidades. Você percebe essa questão do colonial quando você olha bem para a estrutura, né, dessas construções. Mas e aí, você sabe me responder no Brasil qual foram as primeiras cidades? Quais foram? Gente, um detalhe. Por quê? As pessoas que meio que descobriram o Brasil, elas vieram, né, de barco, de navio. Então, o que que acontece? Chegaram primeiro no litoral. Então, as primeiras cidades que foram descobertas, que foram ali criadas, digamos assim, elas são as cidades que ficam na região costeira, que ficam no litoral do Brasil. Vocês vão perceber quando eu citar os nomes. Eu vou falar aqui, como eu disse, não está numa ordem, né? São as primeiras. Uma delas é Salvador, Bahia, que, caso você não saiba, é a capital do nosso estado. E também Salvador, Bahia, já foi a capital do Brasil. Atualmente é, né, o Distrito Federal, Brasília. Mas Salvador também já foi a capital do Brasil. Olha que interessante. Então, Salvador também fica no litoral. Outra, que é Vila Velha, no Espírito Santo. E outra também do Espírito Santo é Vitória. Essas cidades, você percebe, ficam ali no litoral, ali próximo ao Rio de Janeiro também, onde também aconteceu ali a formação de algumas primeiras cidades ali na capital do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Outra, que é, né, gente, uma das mais famosas que a gente sabe, eu vou citar duas que ficam em São Paulo. Cananéia, em São Paulo, que, segundo alguns estudos, é a mais antiga, e também a cidade de São Paulo, que é a capital do estado, né? Essas são algumas das cidades mais antigas do Brasil. Caso você ainda não soubesse, você está sabendo agora. Vamos lá, gente? É importante vocês terem esse conhecimento, né? Isso vai ajudar a gente a entender um pouco mais sobre essa questão, né, das paisagens urbanas. Vamos lá?
O que eu quero trazer para vocês? Em arte, você vai conhecer, né, e refletir sobre as diversas formas que os artistas tinham de representar a cidade. Por quê? Cada pessoa tem um olhar peculiar sobre o local ali. Se eu perguntar a opinião de vocês, cada um, sobre Lapão, cada um vai ter uma opinião diferente. Se eu pedir para vocês ilustrarem, fotografarem, cada um vai ter uma perspectiva diferente. Então, nós vamos analisar alguns artistas e a perspectiva deles sobre essa cidade, sobre essas paisagens urbanas. A primeira dela está na página 23 do livro de vocês e se chama Oeiras, capital do Piauí. Essa obra, ela é artista desconhecido, mas caso você também não saiba, Oeiras foi a capital do Piauí. Então, pessoal, caso vocês não saibam, Oeiras foi a capital do Piauí durante 92 anos. Né? Nessa obra aí a gente vai ver a forma que ele tenta retratar, né, como foi ele aquela cidade, as primeiras formações, porque se você for analisar essa cidade hoje, provavelmente ela é bem diferente, né, do que quando ela foi pintada. A próxima obra está na página 26 do livro de vocês. É uma obra de Simon Evans. O nome dela é The World. E ela, né, traduzindo o mundo. E essa obra, gente, ela traz uma provocação. Por quê? Em alguns locais ali onde ele identifica como se fossem algumas cidades, ele coloca nomes de doenças, nomes de sentimentos. São provocações mesmo. Por exemplo, existem locais que ele coloca pornografia, o nome do local, tá, gente? Tipo, o nome dessa cidade é pornografia. Outra, paz. Se vocês tentarem ali aproximar a imagem, observar no livro de vocês vão ver que ele traz uma provocação por trás dessa obra, ok? Né? E talvez não era a forma que ele via, mas ele queria provocar em você a forma como você vê, a forma como a nossa cidade, né? As nossas cidades são caracterizadas. A próxima obra, gente, é uma obra de Tuca Vieira, né? Um artista muito famoso. Ele não é pintor, ele é um fotógrafo profissional desde 1991. E nessa obra dele aí, o nome da obra é Praça do Patriarca, né? Ele traz uma fotografia que tenta trazer também uma provocação. Por quê? Porque nessa rua aí onde essas pessoas estão, era uma rua onde, né, passava carro. Aí ficou proibida a veiculação de carros. E aí, quando ele traz essa imagem, tipo, a sombra das pessoas meio que preenchendo o espaço ali do ambiente, o que ele quer trazer? Que o lugar, né, a rua tem que ser preenchida por pessoas, né, e não simplesmente de carros. Então, olha que provocação que ele traz, interessante, não é, gente? A próxima obra, gente, também é de Tuca Vieira, e assim, essa aqui é uma das mais famosas, vocês já devem ter visto aí estudando geografia. É uma obra, né, que é intitulada de A Favela de Paraisópolis. E eu quero deixar isso daí em aberto para você. Eu quero que você analise essa imagem e me diga o que essa foto, o que essa fotografia nos diz sobre o Brasil, hein? Vou deixar aqui esse questionamento para você. E vamos encerrar por aqui a nossa aula. Vamos também nas próximas estar aprofundando os nossos assuntos, né? E espero você. Obrigada pela atenção e até a próxima aula. Bons estudos!